Olá, que alegria estar aqui novamente para mais uma aula. A gente traz hoje um assunto muito pedido por vocês, bastante solicitado e bastante importante, cada vez mais importante nesse mundo que a gente vive. A gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos da educação inclusiva e especial e o papel do professor. Um assunto bem contemporâneo, um assunto que tem bastante documento embasando, então vai ser uma aula um pouquinho mais densa, uma aula que traz um pouquinho mais de informação técnica, teórica, fundamentada. Mas antes de a gente começar a nossa aula, eu vou pedir para você dar o like no nosso vídeo, para você divulgar com os nossos amigos nosso trabalho. Essa aula está passando aqui no meu YouTube, professora Fernanda Lima, e aqui no YouTube do Pedagogia para Passar. Então, faça essa propaganda para a gente, ajude a divulgar nosso canal. A gente vai fazer um sorteio de uma caneca. Então, se você ainda não colocou seu nome lá no meu Instagram, no Professora Fernanda Lima, a hora é agora. Assim que acabar a nossa aula, a gente vai fazer o sorteio, vai divulgar o ganhador, vou fazer um sorteio pelo celular, lá pelo aquele sorteador, e aí a gente vai divulgar lá no meu Instagram mesmo, tá? Fazendo no final da aula para ficar mais fácil, depois que acabar a aula, na verdade. Porque essa aula, na verdade, está sendo transmitida agora às 20 horas. Então, assim que acabar, a gente faz. Antes de iniciar a aula, também tem outro recado. Se você ainda não está na nossa sala dos professores, o que você está esperando? Nosso ambiente gratuito, focado em concursos públicos, com diversos materiais. A gente está trabalhando com tanto carinho, tanto empenho, pensando em pessoas que não têm condição de estudar para concursos públicos de forma paga. Então, a gente traz esses recursos, a gente faz tudo com muita qualidade, com muito empenho, com muita dedicação. A gente espera você na nossa sala. Se você já está, fica muito à vontade na nossa sala. Eu tenho interagido com vários alunos, eu acho que a gente já está com mais de 400 alunos na sala dos professores. Mas a gente ainda tem esse espaço para você. Mais um recado. Vários alunos ficam me pedindo, professora, como que eu encontro todas as leis, ou as principais leis da educação? Como que eu faço para saber se a lei está atualizada? A gente está lançando um vade-mecum da educação. O que é esse vade-mecum? Ele é a compilação das principais leis educacionais num só documento. Ele não está disponível ainda. As pessoas vocês vão ter que entrar na fila de espera. Vou deixar o link aqui também para vocês poderem entrar na fila de espera caso vocês queiram. Ele não vai ser para todo mundo, então se você tiver interesse, eu vou te convidar para entrar nessa fila de espera para você poder ter acesso a essas legislações, a tal lei seca da educação, tudo num só lugar, tá? Bem diagramada, bem feitinha, bem fácil de estudar. Aquele estudo sistemático, sozinho, que você precisa ter o documento, a lei seca, a gente fez isso para você. Eu acho que já dá pra gente começar a nossa aula. Deixa o like, por favor, deixa o like nesse vídeo, eu preciso do like. Deixa um comentário, para de morrer, aproveita, já deu um like, já faz o comentário, já divulguei com seus amigos, faz o trabalho completo. A gente então vai tratar, né, da educação inclusiva. Eu vou pedir para vocês um pouco de paciência, porque vai ser uma aula de um pouco mais de leitura, porque a gente vai trazer legislação, então, mas é necessário para a gente poder assimilar o conteúdo. Então, eu vou pedir só um pouquinho de paciência para vocês, mas de qualquer forma a gente vai estar abraçando todo esse conteúdo aí da forma que ele é mais cobrado em provas. Eu também quero mostrar esse livro aqui. Deixa eu virar aqui, porque eu tenho uma dificuldade de orientação. Deixa eu ver. Aí, em educação, tá vendo? Inclusão e educação. Da Maura Corsini Lopes e da Eliane Fabris. Deixa eu falar, esse livro foi base também da minha aula hoje, tá? Ele é um livro muito legal, que ele fala dessa perspectiva da inclusão na educação, por que deve incluir, o que é a inclusão, o que é a reclusão, o que é a exclusão. Então, ele traz alguns conceitos muito atuais que podem nos ajudar nessa aula, nesses conceitos e nessa assimilação dos conteúdos, tá bom? Então, vem aqui comigo para a tela. Como eu falei, fundamentos da educação inclusiva e especial e o papel do professor. Pessoal, aproveita para curtir, para se inscrever no Instagram, no Facebook, perdão. Aproveita para se inscrever no nosso YouTube, pessoal, fazer esse YouTube crescer aí. Vamos lá. Quando a gente traz essa parte da educação especial, a gente vai trazer o que a LDB fala, né, sobre esse assunto. Então, o que é educação especial para a LDB? Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade da educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades,
E aí, o que a gente tem aqui de informação? Primeiro, que a educação especial é uma modalidade de ensino. Ela é uma modalidade de ensino, muito importante que cai em prova. Segundo, porque ela deve ser ofertada preferencialmente na rede regular de ensino. Isso significa que ela, preferencialmente, não só obrigatório, não só somente, mas preferencialmente, para os educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Aí, a gente continuando, haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Vamos lá. Eu tenho 2 filhos e os 2 são especiais. Um tem altas habilidades e o outro é autista. Eu tenho um filho de 2 anos e um que acabou de fazer 13. Os 2 estudam, o de 2 anos, ele não estuda ainda, mas ele faz o acompanhamento. Esse acompanhamento é na rede regular de ensino, na educação precoce da rede pública. E o meu filho mais velho, que ele estuda na rede particular, no contraturno ele faz esse acompanhamento. Então, esse serviço especializado que existe é para atender essa clientela que tem alguma deficiência ou necessita de alguma educação especial, né? Só mesmo para informação. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível sua integração nas classes comuns do ensino regular. A oferta da educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início onde? Na educação infantil, e ela vai se estender, gente, ao longo da vida. Então, essa educação especial, ela tem início lá na educação infantil e ela se estende ao longo da vida, tá? Ou seja, tem que cobrir de uma forma global, né, a todas as etapas da educação, tá? Joia básica. Aí, lá no artigo 59, a gente vai ver que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Por que isso, gente? Porque é muito importante que a inclusão ela seja adequada, ela seja de fato. A partir do momento que a escola, o sistema de ensino aceita um aluno deficiente, uma criança com deficiência, a gente precisa oportunizar a aprendizagem dessa criança. A gente precisa que todos os aparatos possíveis para atender essa particularidade estejam à disposição. Então, os educandos com deficiência, gente, aí é importante fazer um adendo, né? Essa nomenclatura educandos com deficiência, pessoa com deficiência, é a nomenclatura mais atual a respeito da inclusão, a respeito da educação especial, tá? É importante a gente saber isso porque essa nomenclatura ela passou por diversas transformações. Então foram utilizadas várias nomenclaturas até chegar nessa. Aí tinha a penúltima, eu acho, era portador de deficiência. Houve uma análise de que ninguém importa nada. A pessoa nasce com a deficiência, a pessoa adquire uma deficiência. Ela é uma pessoa deficiente, é uma pessoa com deficiência. Então, hoje é esse o termo, né? Pessoa com deficiência e educando com deficiência, tá? Isso cai em prova, então é importante a gente estar sempre atualizado, né? Mas, continuando, terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude das suas deficiências, ou aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Aqui a gente vai ter 2 situações. A gente vai ter uma terminalidade específica, cada pessoa esteja com atraso, né? Às vezes a pessoa tem uma deficiência que traz um atraso cognitivo, então ela não consegue acompanhar nas séries regulares no tempo certo, e tem aqueles que são superdotados, que eles já vão ter um rendimento um pouco mais acelerado. E aí, nesses casos, nas 2 situações, existe essa possibilidade. Pessoal, eu falei do sorteio, mas eu não falei o que a gente estava sorteando, né? É a nossa famosa caneca já, tá? Então, só para quem não sabe, né? Quem começou a seguir a gente agora, a gente vai sortear uma caneca dessa. A gente volta e meia, a gente sorteia algumas. A gente tem algumas aí pelo Brasil. Mas eu esqueci de falar, mas é a caneca que a gente vai sortear. Então, corra no meu Instagram, professora Fernanda Lima, já começa a me seguir e
coloca lá, acha lá a postagem sobre a caneca e siga lá os comandos, bem facinho, tá bom? Mas continuando aqui. Os professores com especialização adequada em nível médio ou superior, ou seja, aceita-se o nível médio, né, para início, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. E educação especial. Sobre esses professores com especialização adequada, pessoal, é muito importante, eu vou dar uma pausa para a gente conversar. É muito importante que a gente tenha professores com essa formação específica. Tratar com crianças com deficiência não é uma coisa que seja fácil, é difícil, né? Requer uma habilidade, requer um conhecimento, requer uma formação continuada, inclusive. Então, é importante que se dê atenção a esses professores com a formação específica para tratar das crianças com deficiência. E aí, continuando, educação especial para o trabalho, visando sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, porque existem deficiências muito limitantes, muito incapacitantes, que vão trazer essa necessidade de inserir no mercado competitivo com a sua ressalva. Então, é importante que a educação para o trabalho, né, voltado a criança especial, a pessoa com deficiência, seja focado nisso, inserir essa pessoa no mercado de trabalho, ainda que seja de forma adaptada, porque a inclusão é isso, a inclusão é a gente permitir que o outro participe da vida de forma ativamente, mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas dificuldades. Porque se você for parar a pensar, todos nós temos algumas dificuldades, né? Então, a gente fica procurando formas de se inserir nas situações, né? Agora, no caso da pessoa com deficiência, é importante esse olhar atento, porque essa inclusão ela deve acontecer de fato. Ela não pode ser uma inclusão só para dizer que existe na lei. Ela deve incluir de verdade a pessoa. É uma coisa igualitária, né? Então, a gente precisa, continuando, né, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam alguma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora. Ou seja, essa atenção é voltada ao público da educação especial de uma forma ampla, de uma forma geral. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Ou seja, se no ensino regular existem programas sociais, esse acesso ele deve ser igualitário para o pessoal que tem a criança com deficiência, tá joia? O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação, matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades deste alunado. Pessoal, aqui é importante, e aí eu vou trazer a minha experiência própria, né? O meu filho, quando ele foi diagnosticado com altas habilidades, uma das primeiras coisas, além, né, da gente procurar uma escola, quando a gente achou essa escola, foi a gente precisava fazer essa ficha, esse cadastro. E aí a psicóloga na época explicou que eles fazem uma delimitação das potencialidades desse alunado para poder oferecer melhores possibilidades para ele, entendeu? Melhores possibilidades de adaptação ao mundo, né, de uma forma geral. Então, é muito importante. A identificação precoce dos alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado de que trata o caput são definidos em regulamento. A gente tem um regulamento próprio que vai trazer como essa identificação desses alunos com altas habilidades ou superdotação, eles pode acontecer, tá? E os critérios para esse procedimento são de responsabilidade dessas entidades responsáveis para o credenciamento. Aí, lá no artigo 60, vocês observem que tem muitos artigos voltados à educação especial e a gente precisa ler, né? Não tem jeito. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino
estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, marque aí, especializadas e com a atuação exclusiva em educação especial para fins de apoio técnico e financeiro do poder público. Então, os órgãos normativos, eles vão estabelecer esses critérios para o funcionamento dessas instituições privadas que não têm fins lucrativos. O poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede regular de ensino, independente do apoio às instituições previstas neste artigo. Ou seja, de qualquer forma, o poder público tem que adotar como medida preferencial a ampliação do atendimento para os educandos com deficiência e os outros que englobam, né? Importante isso aqui também, pessoal. Agora que a gente viu a LDB, a gente vai... Deixa eu voltar aqui. A gente viu a LDB, viu os artigos que tratam da educação especial, e são os artigos que vão cair na prova, né? Agora a gente vai tratar alguns decretos que tratam também sobre esse assunto. Então, como eu falei, a aula é um pouquinho mais de leitura, né? Um pouquinho mais densa, então... Vocês têm um pouquinho de paciência, mas, de qualquer forma, a gente está aqui para trazer todas as informações importantes sobre o assunto, né? Então, quando a gente vai continuar a falar sobre educando com deficiência, educação inclusiva, a gente vai ter esse decreto 7611, que ele dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado, que é aquele AEE, e dá outras providências. Ele vai trazer as disposições para o funcionamento desse atendimento educacional especializado, que é onde meu filho faz o acompanhamento, por exemplo. E aí a gente vai ter lá no artigo 1º, o dever do Estado com a educação das pessoas, público-alvo da educação especial, será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes: garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. Aprendizado ao longo da vida. Não exclusão do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência, ou seja, não pode rejeitar aluno. Não pode rejeitar aluno por causa da deficiência dele. Não existe essa. O sistema ele deve se adequar. Isso está garantido, né, na lei. Garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais. Então, se a gente vai receber um aluno cego, tem que ter um ambiente adaptado, favorável para a aprendizagem dele, para a segurança dele, né? Não só a aprendizagem, mas também a segurança, porque existem algumas limitações, né, nessa pessoa cega. Oferta de apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação, a adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico social de acordo com a meta de inclusão plena. Pessoal, a adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas em ambientes que vão aumentar, né, o seu desenvolvimento acadêmico social. Oferta de educação especial, preferencialmente na rede regular de ensino, isso aqui a gente está replicando, né, da LDB, assim como outros. Apoio técnico e financeiro pelo poder público às instituições privadas, mesma coisa, ó. Sem fins lucrativos especializados com atuação exclusiva em educação especial. Esse decreto, observe, ele é de 2011. A nossa LDB é de 1996. O que a gente tem aqui? A gente tem um decreto que se baseia na LDB para fundamentar as orientações, né, a respeito desse atendimento especial, tá? É bom a gente ter esse paralelo. A educação especial deve garantir o serviço de apoio especializados voltado a eliminar barreiras que possam obstruir o processo de escolarização dos estudantes. Gente, esse artigo aqui, ele é muito importante, né? Porque quando a gente fala educação especial, quando a gente fala pessoa com deficiência, a gente sabe das implicações disso, a gente sabe das dificuldades que essas pessoas têm, né, no dia a dia. Então, quando a gente fala que a educação especial deve garantir o serviço de apoio especializado voltado a eliminar barreiras que possam obstruir o processo de educação dos estudantes, é muito mais do que um texto da lei falando bonitinho. A gente tem que entender isso de uma forma muito
prática de que a gente não pode desprezar as pessoas com deficiência e que a inclusão ela deve acontecer de uma forma que a pessoa se sinta dentro do ambiente, que ela se sinta acolhida e não só acolhida, que ela possa realmente se desenvolver na sua particularidade, nas suas especificidades, né? Muito importante a gente ter ciência disso, tá? No dia a dia. A gente vai trazer aqui os objetivos do atendimento educacional especializado, o AEE. Prover condições de acesso e participação e aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais dos estudantes. Garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular. Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos, pedagógicos que eliminem barreiras no processo de ensino-aprendizagem e assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino. Coisas que a gente já viu, né, lá na LDB também. Para a gente dar continuidade ao que a gente está falando, é importante a gente ter um contexto geral, né, sobre esse assunto. E a gente traz também a lei de inclusão da pessoa com deficiência, é uma lei nova, teoricamente, né? Ela não é muito antiga, ela é de 2015. Por que a gente traz? Porque ela traz algumas possibilidades de entendimento sobre o público o público deficiente, né? Esse estatuto da pessoa com deficiência, e traz algumas informações importantes, práticas, que podem ajudar, inclusive, as instituições de ensino a se adequarem com relação a mobiliários e com relação a várias outras diretrizes. A gente vai ler algumas partes dela, tá? Para fins da aplicação dessa lei, consideram a acessibilidade, que é a possibilidade de condição para alcance para a utilização com segurança e autonomia, ou seja, a gente precisa possibilitar a condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, aqui, gente, a gente tem uma informação que vai trazer sobre a acessibilidade, que é todo esse movimento de trazer um pouco mais de segurança ao acesso e permanência da pessoa com deficiência nos lugares, né, de uma forma geral. Aí a gente vai ter desenho universal, esse termo desenho universal aqui, é importante a gente ter em mente porque algumas bancas gostam de cobrar. É a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou projeto específico, incluindo recursos de tecnologia assistiva. Esse desenho universal é entender que a forma de lidar com esses produtos, esses ambientes, ela tem que ser abrangente a ponto, tô com dificuldade de trazer a câmera para mim hoje, de trazer a pessoa, o acesso da pessoa com deficiência, do mesmo jeito que uma pessoa típica, ela tem acesso às coisas. Então, é universal, é um formato que vai atender a todos, né? E aí é muito importante a gente se atentar a isso. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. São produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo ou fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade. Quando a gente tem uma rampa, a gente está com um cadeirante, a gente tem uma rampa impedindo a passagem dele, que tem a gente lá impedindo a passagem dele, ou alguém estaciona o carro em cima dessa rampa, a gente está criando uma barreira de acesso a essa pessoa com deficiência. E esse decreto, ele traz claramente, né, que não pode haver essa barreira. A gente vai ter barreira urbanística, que são existentes nas vias, espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo, as arquitetônicas, que são as existentes em edifícios públicos e privados, e as barreiras nos transportes, que elas são muito impeditivas, que são as existentes nos meios de transporte. Quantas vezes a gente
A gente vê a cena de um motorista ter que descer com um cobrador e com mais umas 2 pessoas para levantar uma pessoa com um cadeirante para subir no ônibus. Isso não pode acontecer, né? Isso é muito, muito surreal ainda. E aí, barreiras nas comunicações da informação. A gente vai entender isso bem quando a gente, né, tem um aluno surdo, um aluno surdo mudo, um aluno mudo. Barreiras nas comunicações, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistema de comunicação e de tecnologia da informação. Barreiras atitudinais são atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com demais pessoas. Preconceito é uma barreira, né? Atitudinal. Barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso das pessoas com deficiência às tecnologias. Ou seja, se eu tenho um filme e ele não tem o acesso à pessoa que está surdo-mudo, a gente está tendo uma barreira tecnológica, que a gente está impossibilitando esse surdo-mudo ter uma inclusão. Ele não pode assistir o filme como todas as outras pessoas assistem. E aí, pessoal, elementos de urbanização. Qualquer componente de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento de esgoto, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo, os que materializam as indicações do planejamento urbanístico, mobiliário urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que a sua modificação ou seu translado não provoca alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes, sinalizações similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquis, bancos, quiosques ou qualquer outros de analogia análoga, né, parecidos. Vamos falar um pouquinho sobre pessoa com mobilidade reduzida. É aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando a redução efetiva de mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo ou obeso. Então, a gente tem um conceito amplo aqui de pessoa com mobilidade reduzida que está dentro dessa pessoa com deficiência, uma deficiência temporária. E muitas vezes essa falta de inclusão dessas pessoas, ela gera bastante transtorno no dia a dia. Então, é importante que a gente tenha essa atenção a essa mobilidade, né, reduzida. Residências inclusivas, unidades de oferta do serviço de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, localizados em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, para quê? Para contar com apoio psicossocial para atendimento das necessidades de pessoas acolhidas, destinadas a jovens e adultos com deficiência e em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, moradia com estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoios coletivos individualizados, que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Gente, ficou bem cansativa essa parte da gente ter que ler, mas porque se eu não ler aqui... Vem aqui, gente. Se eu não ler aqui, vocês não vão ler. Então, eu tô fazendo questão de ler com vocês, para que vocês, pelo menos, tenham acesso a essa lei. É importante que a gente tenha conhecimento dos itens todos, e a gente não lê sozinho. Eu sei que vocês não vão ler sozinhos, então a gente faz esse trabalho sujo, é um pouquinho mais cansativo, mas vale a pena. Atendente pessoal, que é uma pessoa, um membro ou não da família que com ou sem remuneração assiste ou presta cuidados básicos essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas, por exemplo, enfermeiros, né? Ou cuidador de idosos. Profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, ou seja, esse profissional de apoio escolar ele é amplo, né? Excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidos. O acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar funções de atendente pessoal. Inclusive, existem alguns direitos, né, específicos para acompanhante da pessoa com deficiência.
Pessoal, a gente conseguiu ler toda, né? Praticamente ler toda, né, essa lei, decreto, LDB, que são os principais tópicos dessa educação especial inclusiva. Essa parte da aula vai ser, tinha como objetivo trazer esse assunto bem teórico mesmo, de forma muito mais de leitura do que, né, de mais solto, mais descontraído. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não participou do sorteio, não colocou o seu nome lá no Instagram, eu vou esperar que você coloque. Se você quiser dar um print na tela, dê um print na tela também, marque a gente. E eu espero vocês na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.